Olá, fase 3. Boa noite. Como prometido, eu disse que viria e vim. Hoje a gente está tendo aula remota. Olha, preste atenção. Aula remota, mas é aula. Não deixem de assistir a aula e de fazer, né, o que eu vou pedir é a nossa atividade de hoje. Bem, a gente está em processo já, né, de revisão. A gente está revendo o que a gente estudou nessa unidade. E essa unidade eu me dediquei com vocês, a gente está nesse processo de realfabetização, né? A gente está nesse processo de novo escrever e ler com autonomia. E eu, como professor de português, nesse momento de alfabetizar, eu opto por alfabetizar seguindo, né, a linha da, 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 da língua portuguesa. Então, eu dei muito valor para uma coisa que eu não dava quando eu alfabetizava só com o método pedagógico, né, com a pedagogia. Eu dei valor ao som, né? E esse planejar, né, esse planejamento de trabalhar mais com o som foi muito inspirado em seu Paulo, né? Ele me fez rever toda a minha forma de trabalho. E isso foi ótimo porque me desafiou e me desafia. Eu falo para ele todos os dias como ter um aluno como ele me tornou um professor melhor, porque me tornou mais experiente, né? Porque eu tenho agora uma outra bagagem, eu tenho outros pensamentos, eu saí da caixinha. O São Paulo me obrigou e me obriga a sair da caixinha. E me obriga de um jeito bom, do jeito que eu gosto. Apesar, né, São Paulo, o senhor sabe. Então a gente deu muito valor à questão sonora. Então a gente vem trabalhando o conceito de letra muito mais ligado ao som, né? A letra como representação do som, do que já partindo para a grafia, né? Para a escrita. Eu falei a vocês, eu quero primeiro que vocês tenham essa consciência fonológica, que vocês leiam e que aí vocês escrevam. E está sendo lindo de ver o avanço de vocês, de como vocês estão progredindo, né, nesses assuntos. E nessa unidade a gente resolveu falar sobre sílabas tônicas, porque a gente se dedicou a falar sobre a importância do som, né, na hora da leitura. E aí vocês pensam assim, mas às vezes eu leio em silêncio, eu leio para mim, eu leio calado, eu não leio em voz alta. Mas o som, ainda que mentalmente, ele está lá. Por exemplo, a gente fez algumas leituras em sala de aula e eu percebia que a gente, ora, né, alguns alunos, ora, liam silabando, beleza, é uma leitura válida, ora, né, liam soletrando, ora liam confundindo a palavra que estava ali. E, e nessa, quando eu percebi isso, eu digo, a gente vai intervir nisso aí, a gente vai mexer nisso aí. Quando vocês tiverem uma consciência fonológica, quando vocês entenderem que aí, nem sempre o S vai ter som de S, né? E aí foi quando a gente começou, né, a peleja, porque um aluno aprende que o S com A é o S com A é Sá, S com A é Sé, S com I é Si, sócio,
E aí eu chego e digo a vocês, não, nem sempre. Porque se eu aprendo desse jeito, sassa esse sossu, e aí eu me deparo com a palavra casa, que é escrita com S, e aí eu, na hora, estou lendo baseado do jeito que eu aprendi, né? Eu vou ler caça. Só que aí, caça é uma outra grafia, é uma outra forma de escrever a palavra. E aí a gente foi atrás de resolver esse problema. Digo, olha, vamos entender. Às vezes o S vai ter som de Z. Quando tiver entre vogais. Aí a gente começou a falar, né, dessa consciência fonológica. Do G, do J, do R, do RR, né? Quando usar um, quando usar outro. E aí a gente foi evoluindo pro negócio, né? A gente foi falando de sílabas, de separação silábica, né? De que era um ditongo, que era um tritongo, que era um hiato. Por quê? Porque para eu entender separação de sílaba, eu precisava entender o que era um ditongo, um tritongo e um hiato, né? A gente tinha que entender, por exemplo, que céu e baú são duas palavras com três letras, terminadas em U, com acento em locais diferentes. E isso muda muita coisa. Uma vai ser monossílaba, a outra é de sílaba. Um é um monossílabo tônico e a outra é uma palavra oxítona. E aí a gente foi aprendendo, né? Porque isso também interfere na forma como eu leio a palavra. Eu não leio céu, né? Eu leio céu. E aí eu leio baú. E aí eu tenho que entender por que eu leio baú e por que eu leio céu. Né? O que é que faz isso daí? Então, foi por causa disso, né? Foi traçando esse caminho aí, né? Que a gente vem desde o início do ano. A gente chegou nas sílabas tônicas, graças a Deus, né? De forma tranquila, devagar, repetindo sempre que necessário, porque não é do meu interesse passar para um outro assunto sem que vocês dominem o assunto anterior, certo? Assim, eu quero que vocês tenham o mínimo de certeza, certo? Eu não quero que vocês fiquem eternamente inseguros. Eu tenho experiência com com todas as pontas da área de educação, né? Desde a educação infantil até a educação depois do ensino médio, né? Preparando pessoas para vestibular, concurso, etc. E essa falta de base, né? Essa falta de perder um tempo falando sobre esses assuntos que às vezes a escola ignora, é que deixa uma lacuna, um espaço na formação do aluno. Espaço esse que vocês não terão, certo? Então hoje a gente vai fazer uma revisão sobre sílabas tônicas. A gente já está fazendo essa revisão na sala de aula. E esse vídeo de hoje ele vai somar com tudo que você já vem estudando, certo? Então, a gente vai falar sobre alguns assuntos. A gente vai falar sobre sílabas tônicas, sobre acento gráfico e o acento diferencial. Foram esses os assuntos que regeram a nossa unidade, né? A gente falou sobre tudo isso, sobre esses assuntos que parecem poucos, mas foi tanta coisa que a gente viu. Olha, repara, a gente falou de oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, monossílabos, dissílabos, trissílabos, polissílabos. A gente falou de acento agudo, acento circunflexo, a gente falou de acento tônico, acento gráfico, a gente falou
do acento diferencial de palavras que, quando tem ou não tem o acento gráfico, elas mudam o sentido da frase, mas não só isso, elas mudam a classe da palavra, elas mudam muita coisa. Então, quem vê esse resumo de assuntos, né, os três principais tópicos, pensa, meu Deus do céu, essa galera ficou esse tempo todo só estudando isso, mas vocês sabem que o negócio foi pesado, mas no tempo da gente, né? No tempo de vocês. E a gente aprendeu, né? Tem aprendido. Eu fiquei muito feliz. Eu estou gravando esse vídeo ainda na quinta-feira para poder editar e já deixar tudo pronto para amanhã não ter atraso, né? No caso hoje, quando eu estou postando. E eu fiquei muito feliz hoje, né? Com vocês fazendo a atividade. Gente fez sozinha, gente precisou só que eu esclarecesse alguns pontos, mas no geral vocês fizeram a atividade e conseguiram responder. E eu fiquei muito feliz de ver que vocês estão desenvolvendo essa autonomia, né? Óbvio que eu estou ali para vocês me chamarem. Eu digo, me chamem, não me deem sossego, não me deem paz. Mas eu acho lindo quando vocês começam a fazer a atividade e me chamam já para ver se está ok ou se não está ok. Porque vocês tomaram a iniciativa de fazer, coisa que antes vocês tinham medo, né? Porque ficavam com medo de errar. E eu, mais uma vez, digo: a escola, a sala de aula, é o espaço do erro. Né? Aqui a gente erra. É com o erro que a gente aprende. Eu, às vezes, estou mais interessado no aluno que está errando, porque ali é onde está meu trabalho. O aluno que não erra, o aluno que já acerta tudo de primeira, ele não está precisando muito de mim, né? Ele precisa de mim, talvez, para dar mais desafios, né, seu Paulo? Eu preciso dificultar mais a vida dele, né? Quando o aluno ele já se demonstra estar mais à frente, eu preciso subir o sarrafo. Mas errem, errem. Né? Igual, olha, gente, erra, faz, tenta, tenta. E aí tenta, erra, eu digo, não é desse jeito, deveria pensar que melhor, reveja. E aí vocês param, pensam, refletem, e aí o negócio sai, e de repente tá todo mundo acertando tudo. Ah, eu achei maravilhoso. Eu voltei para casa muito feliz hoje. Muito feliz com o resultado da atividade de hoje. Mas vamos para aula, né, gente? Eu já elogiei demais vocês, né? Agora é a hora de pegar pesado, né, seu Paulo? Vamos pegar pesado. Básico do que é uma sílaba tônica. Bah, a gente já falou que a sílaba é a junção, né, geralmente, de uma consoante mais uma vogal. E a gente já aprendeu num vídeo anterior e até em sala de aula, e aí eu recomendo para quem não assistiu o vídeo, que eu falo um pouco melhor, que eu trago um esquema, que eu me dedico a falar um pouco mais sobre o som, né, de como o som é formado no nosso aparelho fonador. Eu peço que vocês revejam ou vejam esse vídeo, né, caso não tenham visto. Procurem aqui que vocês acham tranquilamente aqui no canal. Mas enfim, a sílaba tônica ela é um esforço, né, do nosso aparelho fonador para colocar mais força em uma determinada sílaba, certo? Essa sílaba ela vai ter um pouco mais de intensidade, de força. E por isso que a gente chama de sílaba tônica. Tônica, né, vem do tônus, tônus, força. E isso acontece, né, por diversos motivos, né? Pela origem da palavra, pelo jeito de falar e etc. Tem as suas particularidades.
Mas por que a gente estuda isso? Por que a gente estuda isso? A gente estuda isso principalmente para ler. Parece uma loucura, né? Estudar o som para ler. Mas é para criar uma memória auditiva, para que quando eu ler a palavra, né? Para quando eu leia, me depare com a palavra, eu pense assim, ó, eu tô lendo tal palavra e não outra palavra. Eu tô lendo nós e não nos. Lembra da frase que eu coloquei? Nós nos amamos nos. Eu tenho três palavras aí que são bem parecidas: nós, nos e nos. O nós é um pronome pessoal do caso reto, ele é NOS, com acento agudo no O. Eu tenho nos, NOS, sem acento agudo, né? E ele é um pronome pessoal do caso oblíquo. E eu tenho NUS, NUS, com acento agudo no U. Esse NUS, ele seria um adjetivo, né? Então, quando eu digo nós nos amamos, nos, eu estou falando de duas pessoas que fizeram, né, pelo menos duas pessoas, né? Vamos pensar aqui com ordem de essência. Duas pessoas que fizeram a ação de se amar, então elas se amaram, né, as duas. Então é nós, os dois praticaram a ação e também receberam a ação. Então é nós nos, né? Por isso que a gente usa esses dois pronomes, nós, nos. Então é um assunto para outro momento. E como eles se amaram? A forma, o jeito, qual é a característica, como é que eles estavam? Nus, pelados, né? Nós nos amamos nus. E quando eu tenho essa consciência fonológica, eu leio a frase, eu consigo interpretar, porque eu não terei confusão quanto à pronúncia. Se eu não tenho confusão quanto à pronúncia, eu não tenho confusão com o significado. Eu sei o que é nós, eu sei o que é nos, eu sei o que é nos. Eu sei as diferenças, certo? Então, se eu tenho essa consciência fonológica, eu tenho essa consciência da escrita, eu tenho uma consciência. Se eu tenho essa consciência fonológica, eu tenho essa consciência da escrita, eu vou transferir isso para a minha leitura, certo? E vice-versa, sabe? Então, voltando, sílaba tônica é a sílaba em que mais ar, né, em que meu aparelho fonador, que vem desde o pulmão até a minha boca, ele vai trabalhar mais para que aquela sílaba ela tenha destaque. É a sílaba central da minha palavra. Então, no geral, sílaba tônica é isso. Se eu perguntar a vocês ou alguém ia perguntar o que é a sílaba tônica, é a sílaba que tem o maior destaque na palavra. E aí a gente também discutiu, né? Conversamos em sala de aula sobre o acento gráfico. Eu falei para vocês que toda palavra tem acento tônico, porque toda palavra tem uma sílaba tônica, mas algumas têm acento gráfico. Esse acento gráfico geralmente ele está ali para indicar uma diferença, né, entre uma palavra e outra, ou para indicar uma forma correta de pronúncia. Então, eu tenho o acento circunflexo na palavra você para indicar que esse é fechado. É você, e, e não você, com a boca aberta. É você, e. É a boca mais esticadinha, como se eu estivesse sorrindo. E.
puxando aqui a mandíbula. E não vou com a boca mais aberta e meio arredondada. Então, o acento agudo, o acento circunflexo, na palavra você, está aí para isso. É igual avô e avó, né? Ele está ali para diferenciar. E veja como é interessante essa questão do acento gráfico. O acento ele muda o gênero, né? E o que está mudando ali, de fato, a palavra ela está escrita do mesmo jeito. E a única coisa que mudou ali foi o som. E o que está indicando que o som mudou é o acento gráfico, tá? Então, como primeiro vem a fala e depois a escrita, a gente teve uma palavra que foi atribuída ao avô masculino e à avó, certo? Então, eu não vou explicar a origem, né, latina das palavras, mas aí eu tenho a palavra avô e avó, e eu precisava marcar esse registro de alguma forma. Então, a gente coloca o acento para indicar que, olha, aqui, ó, avô, o, e avó, ó, avô, o O é um O, é mais redondo, certo? E é mais fechado o som. Avô. Enquanto a avó, que é com acento agudo, né? A avó, ela é mais aberta. A avó, ó, ó, a boca fica mais aberta. E aí eu tenho um acento, né, gráfico para me mostrar. Mas veja aí que interessante, e a gente já estudou isso em sala de aula. Lembra do exemplo de ovo? Qual é o plural de ovo? Aí alguns falaram ovos. Eu disse, não, plural de ovo é ovos. Ovos. Veja, eu falo ovo, ovo. O primeiro O eu leio como O e o último O eu leio com som de U. Ovo. Mas quando eu quero falar no plural, eu falo ovos. Eu mudo o som do primeiro O. Quando é singular, um ovo, uma unidade, eu falo ovo. Esse O é o O de avô, de ônibus. É o O com acento circunflexo, né? O acento que a gente chama de chapeuzinho. Mas a gente vai parar de chamar de chapeuzinho. Vai chamar de circunflexo. Então, veja, no caso de ovo e ovos, eu não tenho o acento gráfico, mas eu tenho essa percepção sonora de que quando é ovo, o O é aberto, e quando é ovos, o O é fechado. Tá vendo? Isso é extremamente interessante. Isso mostra que às vezes a gente vai e não vai colocar o acento gráfico. Geralmente o acento gráfico ele está ali para indicar uma pronúncia correta e quando o acento gráfico ele aparece, ele já me mostra, ele me revela qual é a sílaba tônica. Então, é muito mais fácil de identificar a sílaba tônica quando tem acento. Aí eu lembro a vocês a história da banana. Todo mundo lembra do dia da banana na sala de aula. Gente, como foi difícil. Banana, toda hora vocês diziam que banana era uma coisa. Hora era o primeiro pá, hora era o primeiro na, hora era o outro na. Eu digo, gente, resolvam em nome de Jesus. E a gente descobriu que era o primeiro na. Banana. Banana. E aí a gente começou a construir essa história das escadas, né? Para a gente entender qual é o patamar das vogais. Como é que a gente vai pronunciar essa palavra? Se a gente vai pronunciar subindo, se a gente vai pronunciar subindo e depois descendo, né? Se a gente vai pronunciar subindo, chegando no ponto e depois desce, ou se a gente vai pronunciar do alto descendo, de baixo subindo, né? A gente desenvolveu essas três escadinhas, né? Uma para oxítona, uma para paroxítona e outra para proparoxítona. Mas aí vamos lembrar, acento gráfico a gente tem usualmente três.
que é o acento agudo, o circunflexo, e o acento grave, que é o acento que parece com o circunflexo, mas ele fica no outro lado. O acento grave, ele vai aparecer num caso muito específico e ele nem é tão ligado à questão sonora, mas ele revela a tonicidade de uma palavra. Então ele acaba se encaixando no nosso assunto aqui. E aí eu lembro de vocês me perguntarem sobre o tio. E aí eu expliquei para vocês, eu digo, olha, presta bem atenção. O tio, ele não é um acento tônico, né, gráfico. Ele é o que a gente chama de diacrítico. Ele é um indicativo de nasalização. Ele está ali para dizer que quando você for pronunciar essa palavra, o seu sistema de fala, ele vai ter que mandar ar, não só pela boca, mas também ar pelo nariz, certo? Eu tenho o M e o N que já fazem isso. Quando eu falo muito, nunca, eu sinto que o ar sai pelo meu nariz. Mas aí eu tenho que palavras que eu vou precisar nasalizar e não terei o N nem o M. Como pão, pão. Eu percebo que sai um ar pelo meu nariz. Então, por que o tio não pode ser confundido com um acento tônico? E aí a minha preocupação era de vocês confundirem o tio com acento tônico. Às vezes o tio ele vai estar no acento no lugar da sílaba tônica, mas ela não é tônica por causa do tio, certo? O tio está lá junto. E aí eu tenho palavras que eu falei bastante para vocês. Eu digo, olha, calma, a gente no geral tem palavras que só terão um acento. E o acento vai aparecer nas três últimas sílabas. Só que aí eu tenho uma palavra, por exemplo, como bênção. Bênção. B-E-N, C cedilha, A-O, tio. Bênção tem acento circunflexo no E. Veja que eu falo bem, B, bem. O E é fechado. Não é bé, é bem. Então eu indico que é fechado com acento circunflexo. Bênção. E a sílaba tônica é o bem e não são. E aí é uma palavra que as pessoas podem pensar que tem dois acentos, mas o acento é o acento circunflexo. O tio é um diacrítico de nasalização, certo? Ele só é um indicador de som nasal. Existe o bênção sem esse acento circunflexo? Existe. Ele é quase ele é um que a gente chama de vocativo na língua portuguesa. Por exemplo, quando eu quero chamar alguém, a gente quando chama bênção, vem cá. Esse bênção, vem cá é o bênção sem acento, certo? Mas o bênção, que é o ato de abençoar, dar uma bênção, receber uma bênção, é com acento circunflexo e tio, sendo que a sílaba tônica é onde está o acento gráfico circunflexo, no caso o B. E aí a gente chegou na parte que vocês mais gostaram, né? Vocês adoraram, vocês adoram carnaval. Foi quando a gente começou a estudar o acento diferencial. E aí eu usei o exemplo do cagado e cágado. Desse daí vocês nunca mais vão esquecer. Olha, gente, um acento muda totalmente o sentido de uma frase e de uma palavra. Cagado é aquela pessoa que não conseguiu chegar ao banheiro. E cágado é o bichinho, né? Parece uma tartaruga. Mas para além disso, como eu falei para vocês, além de mudar o sentido, eu mudo a classificação. Cagado é o verbo cagar.
no particípio com função de adjetivo. Então, quando eu digo assim, ele está cagado, o bebê está cagado. Esse cagado está exercendo a função de predicativo do sujeito. Quem é o sujeito? É o bebê. E o que é que o bebê está? Qual é a característica do bebê? Cagado. Não se preocupem com isso daí que eu falei agora, que não é assunto para vocês, mas é só para vocês entenderem como muda. E já cágado é um substantivo simples, né? Singular, masculino, que dá nome a um animal, cágado. Então eu mudo a classe de palavras. E eu também mudo o sentido. Aí eu gosto de usar a frase que a gente falou bastante, né? Olha, você mandou uma mensagem para alguém assim. Ó, eu achei um cagado aqui no quintal. O que é que eu faço? Ó, se você achou um cagado no quintal, dê a ele um pouco de dignidade. Peça para ele, deixa ele usar o banheiro, se lavar, papel higiênico. Mas se você achar um cagado, aí você pode cuidar. Ele vai viver mais de 100 anos, vai viver mais do que a gente. As tartarugas vivem bastante tempo. Então, cágado e cagado é um exemplo que fica marcado na nossa mente. E aí a gente não esquece. A gente parte para a escatologia, para a baixaria, para não esquecer. Tudo em nome do aprendizado. Concorda, seu Paulo? Mas parece que a gente viu pouca coisa, né? Resumindo assim. Porque a gente viu com calma, repetindo, a gente viu degustando, mastigando, para poder a gente falar com propriedade sobre o assunto. E aí eu quero propor atividades para vocês, certo? Para a gente não perder o costume. Então, a gente vai fazer algumas atividades baseado nisso que a gente já estudou, certo? Então, eu vou fazer uma espécie de quiz. E aí eu preciso que vocês sigam aqui a minha dinâmica. Como é que vai acontecer? Eu vou fazer uma pergunta, certo? E darei opções. E vou deixar um contador de 30 segundos. Quando esse contador passar, eu solto a resposta, tá bom? É um jeito de todos participarem da atividade. É uma atividade dinâmica, não precisa que vocês escrevam no caderno. Escrevam se quiserem, mas não precisa. E aí a gente vai treinar. Eu quero ver se vocês conseguem responder automaticamente. Depois vocês me contam aí quantas vocês acertaram, quantas vocês erraram, quais vocês acertaram e quais vocês erraram. Certo? Vamos para a atividade. Nessa primeira atividade, eu quero que vocês digam qual é a palavra adequada, certo? Que vai encaixar na frase. Para dificultar para todos, isso é para o senhor, seu Paulo. Eu não direi a palavra. Então, vocês que estão vendo, verão a forma com e sem acento, mas eu aqui só vou me referir às palavras pela sua classificação fonética. Ou seja, eu vou dizer qual é a palavra adequada. É a paroxítona ou a proparoxítona? Porque vocês sabem qual é a palavra. Eu vou soletrar a palavra, mas eu não lerei a palavra. Entendeu, seu Paulo? Para não ficar logo na cara qual é a resposta. E aí eu vou dizer, olha, é a oxítona ou é a proparoxítona? Por que eu estou fazendo isso?
Porque no assunto de acento diferencial, a gente percebeu que geralmente a confusão acontece entre as paroxítonas e as proparoxítonas, como é o caso de cágado e cagado. Cagado, como a gente já sabe, é uma palavra paroxítona. Cagado é paroxítona. Qual é a sílaba tônica de cagado? O K, o G, né? A antepenúltima, perdão, volta a fita. Cagado é uma palavra paroxítona. Qual é a sílaba tônica de cagado? É o G, a penúltima, né? Eu falo cagado, cagado, cagado. Então, o G é a sílaba mais forte. Meu Deus, eu tô aqui gritando, falando cagado, mais de meia-noite, das vizinhas vão pensar que eu tô doido. E aí eu tenho cágado. E a mais forte de cágado é o K. Cágado, cágado. Naquela história da escadinha é cágado, caindo. Então, cágado tem a antepenúltima sílaba tônica. Então, ela é uma proparoxítona. Nesse caso, cagado é uma paroxítona e cágado é uma proparoxítona. Então, eu vou me referir às palavras desse jeito: paroxítona ou proparoxítona. Eu vou soletrar para que todos vocês saibam de que palavra eu estou falando, mas eu não lerei a palavra. Perfeito? Combinado? Vamos para a atividade. Nessa primeira atividade, eu quero que vocês digam qual é a palavra adequada, certo? Que vai encaixar na frase. Para dificultar para todos, isso é para o senhor, seu Paulo. Eu não direi a palavra. Então, vocês que estão vendo, verão a forma com e sem acento, mas eu aqui só vou me referir às palavras pela sua classificação fonética. Ou seja, eu vou dizer qual é a palavra adequada. É a paroxítona ou a proparoxítona? Porque vocês sabem qual é a palavra. Eu vou soletrar a palavra, mas eu não lerei a palavra. Entendeu, seu Paulo? Para não ficar logo na cara qual é a resposta. E aí eu vou dizer, olha, é a oxítona ou é a proparoxítona? Por que eu estou fazendo isso? Porque no assunto de acento diferencial, a gente percebeu que geralmente a confusão acontece entre as paroxítonas e as proparoxítonas, como é o caso de cágado e cagado. Cagado, como a gente já sabe, é uma palavra paroxítona. Cagado é paroxítona. Qual é a sílaba tônica de cagado? O K, o G, né? A antepenúltima, perdão, volta a fita. Cagado é uma palavra paroxítona. Qual é a sílaba tônica de cagado? É o G, a penúltima, né? Eu falo cagado, cagado, cagado. Então, o G é a sílaba mais forte. Meu Deus, eu tô aqui gritando, falando cagado, mais de meia-noite, das vizinhas vão pensar que eu tô doido. E aí eu tenho cágado. E a mais forte de cágado é o K. Cágado, cágado. Naquela história da escadinha é cágado, caindo. Então, cágado tem a antepenúltima sílaba tônica. Então, ela é uma proparoxítona. Nesse caso, cagado é uma paroxítona e cágado é uma proparoxítona. Então, eu vou me referir às palavras desse jeito: paroxítona ou proparoxítona. Eu vou soletrar para que todos vocês saibam de que palavra eu estou falando, mas eu não lerei a palavra.
Perfeito. Combinado. Imagine que eu tenho essa seguinte situação. Eu quero dizer assim: o meu pai é coronel do. Complete com a palavra Exercito. Repetindo, Exercito. Mais uma vez, Exercito. Bem, eu tenho duas formas de escrever essa palavra, uma com acento e uma sem acento. Numa delas, o acento é colocado no segundo E, tornando essa palavra uma proparoxítona. Então ela recebe acento na antepenúltima. E na outra não tem acento, mas eu sei que a sílaba tônica é o si, o CI. Então eu tenho essas duas opções. Nesse caso, qual é a alternativa correta? A paroxítona ou a proparoxítona, que completa a minha frase. Meu pai é coronel do. Palavra número 2. Imagine a seguinte frase: eu liguei e marquei uma consulta com o. Complete. Eu tenho, na primeira opção, MEDICO com acento agudo no E, ou seja, é uma palavra proparoxítona, porque tem acento na sua antepenúltima sílaba. E eu tenho a outra palavra, MEDICO, sem acento, o que torna essa palavra uma paroxítona, porque a sílaba tônica dela é o DI. Qual é a palavra que completa a minha frase? Eu liguei e marquei uma consulta com o.
Sempre que eu esbarro com o meu pé no sofá, meu dedo midinho completo. A palavra é magoa. Eu tenho essa palavra com e sem acento. Com acento, o acento fica na primeira letra A. M-A, acento G-O-A. No caso, a primeira opção, número 1, é uma palavra proparoxítona, porque tem a antepenúltima sílaba tônica. A outra palavra é uma paroxítona, porque tem a penúltima sílaba tônica. Nesse caso, quando eu digo que toda vez eu esbarro o meu dedinho no sofá, eu, e aí? Qual é a palavra que completa? Agora a gente vai brincar com as escadinhas. Na verdade, a gente vai classificar, dizer se a palavra ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Eu coloquei as escadinhas aqui, só para a gente lembrar. Coloquei as escadinhas, seu Paulo. E no lugar de cada uma das sílabas tônicas, eu coloquei um halterezinho, né? Aquele negócio de academia que a gente pega para levantar peso. E aí eu fiz aquelas 3 escadinhas. A escadinha que vem de baixo para cima, que aí representa a oxítona, porque eu começo a palavra baixo e termino ela alta, como café, português, certo? Eu coloquei a palavra paroxítona, que é uma escada que ela tá reta, sobe e depois desce novamente, porque a sílaba tônica ela está ali no meio, como acontece em banana. Lembram de banana, gente? E como é o caso de cagado. Cagado tem a sua sílaba tônica a antepenúltima. Aliás, a penúltima, perdão. Então, eu tenho essa escadinha aí para representar. E eu tenho a última sílaba, a última escadinha, né? Que é a escada da proparoxítona.
A proparoxítona é a antepenúltima sílaba, né? Então, quando a antepenúltima sílaba for mais forte, eu usarei esse modelo de escada. E por que eu estou falando das escadas? Porque a escada ela foi um elemento muito importante no nosso aprendizado. A gente tentou entender essa escala de som de algum jeito, e aí a gente chegou nesse conceito da escada, né? E foi um jeito interessante da gente entender, principalmente essas palavras que têm a pronúncia muito parecida, né? Como a gente viu no exercício anterior, médico e medico, médico, médico, médico. Eu começo com ela alta e desço, médico. A escada vai descendo. Diferente de medico, medico, né? Eu tenho duas sílabas átonas e a tônica no meio. Medico, certo? Então, médico e medico, né? A gente viu que a escadinha ela foi de extrema importância para a gente entender, principalmente, a diferença das paroxítonas e das proparoxítonas. Então, eu direi uma palavra e vocês vão me dizer se a palavra ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vocês terão 15 segundos, porque aí é uma palavra só, né, gente? E aí, quando terminar o contador, vai aparecer a resposta e aí eu falo a resposta. Beleza? Vamos para essa atividade. Peço que ouçam com atenção, porque vocês vão contar somente com a pronúncia. Eu não escreverei a palavra, eu só falarei. Prestem atenção na pronúncia. A palavra é dúvida, dúvida, dúvida. Colocando numa frase, ela está sempre em dúvida. Dúvida é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Responde aí. Acertou quem disse que a palavra correta, que a alternativa correta, era proparoxítona. A palavra em questão era dúvida. E dúvida, né, do jeito que eu pronunciei aqui, tem a antepenúltima sílaba tônica. E essa antepenúltima sílaba recebe acento agudo, porque a regra diz que toda palavra proparoxítona vai receber acento. Então, dúvida é uma palavra proparoxítona. Vamos para a próxima palavra. Ouçam com atenção, prestem bastante atenção. A palavra é válido. Mais uma vez, válido. Na frase, o documento que você entregou não é válido. Repetindo, o documento que você entregou não é válido. Válido é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Pense e responda.
Ouça com atenção, preste bastante atenção na frase. No final do ano, premio os melhores alunos. No final do ano, premio os melhores alunos. A palavra é premio, premio, premio. Mais uma vez, premio. No final do ano, premio os melhores alunos. Premio é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Qual resposta você acha que é a correta? Preste atenção na frase, ouça com atenção. A frase é: odeio andar de metrô. Repito, odeio andar de metrô. A palavra é metrô. Metrô. A palavra metrô é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Acertou quem disse que metrô é uma palavra oxítona. Vocês podem ter confundido com a palavra metro, mas metrô tem acento circunflexo no O, né? O que torna o O pronunciado com som de O. Lembra daquela dica que eu falei? Gente, quando o O está no final da frase, da palavra, perdão, quando o O está no final da palavra, se ele não tiver acento, provavelmente ele vai ser pronunciado com som de U. Então a gente vai ler metro, a gente vai ler ovo, a gente vai ler papagaio, que termina com O, mas a gente lê som de U porque ela não é tônica. Quando ela for tônica, ela vai receber acento. No caso, metrô, tá vendo que ele tem som de O? O metrô tem acento circunflexo. Então, metrô é uma palavra oxítona. Preste atenção na frase, pois essa é a nossa última frase. A frase é: perdi o número do seu telefone. Perdi o número do seu telefone. A palavra é telefone. Telefone é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Pense e responda. Telefone. Telefone. Telefone.
Gente, com isso, eu finalizo a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, com esse quiz, né? Com essas perguntinhas aí no final, para a gente treinar, praticar de uma maneira diferente, né? Atentando mais para o áudio do que para o escrito, né? Nessa última parte. A gente se vê segunda-feira na escola, se Deus quiser. Fiquem bem, bom fim de semana e até a próxima. Falou!